Hoje nós estamos na penúltima mensagem da série de Atos, parte 2. Nós vamos encerrar na semana que vem. E hoje nós vamos falar justamente sobre o tema Venha Como Você Está. A gente vive falando isso aqui aos finais dos cultos, né? Nós colocamos nas nossas mídias lá, ajuntamento, venha como você está e tal. Não foi nada proposital o tema da mensagem com o nosso momento em si, né? O ajuntamento e casar com Atos, parte 2. Mas é que nesse estudo, nessa série de sermões expositivos sobre o livro de Atos, nós temos visto algumas implicações da vida missional. Nós vimos, por exemplo, com Paulo que você se dispor a viver a vida em Cristo Jesus, para Cristo Jesus, para que as pessoas conheçam Cristo através de você, não vão, de maneira alguma, preservar você, por exemplo, de algumas dificuldades, algumas circunstâncias aí que podem trombar na sua caminhada. Por exemplo, Paulo levou uma surra por falar sobre Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada. Curou, pregou, falou sobre libertação, sobre salvação. Muitos creram nele, mas vêm daí os judaizantes, fazem um motim e Paulo é tido como morto. Então, a vida missional não vai trazer para nós alívio, não vai trazer para nós riquezas, não vai. Assim como também não vai trazer só desgraça. O que a gente precisa entender é que o que tem de especial numa vida missional, nas implicações de uma vida missional, na prática da missão, o que tem de especial é que nós fomos convidados por Cristo para sermos representantes dele. Esse é o X da questão. E, cara, há uma série de efeitos que acontecem quando nós nos engajamos na missão. E quando eu falo missão, eu quero lembrar vocês que o texto de Atos está por detrás de uma fala de Jesus, né? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confim da terra, até o fim do mundo. Essa é a comissão de Jesus. Olha, vocês vão falar de tudo o que eu ensinei a vocês, de tudo que vocês viram e ouviram através de mim. Através desse nosso relacionamento. E, cara, a partir do momento, então, que nós firmamos o compromisso dessa missão, uma série de efeitos acontecem na nossa vida, na vida da comunidade, que afetam a zona de conforto dela. Por exemplo, alguns problemas acontecem, e são problemas bons, porque quando a gente fala em comunidade, vida missional, começam a chegar pessoas com suas histórias, com suas dificuldades, com os seus problemas, pessoas que estão reverberando, amando, querer conhecer mais sobre Jesus. Os seus problemas até ficaram para trás. No entanto, elas têm arrastado isso com elas e elas chegam até o seio da comunidade trazendo todo esse histórico de quem elas são, na esperança de que em Cristo tudo seja novo. Acontece que as implicações que vêm com esse crescimento, com a chegada de pessoas, com pessoas diferentes, de culturas diferentes se reunindo, traz um desprendimento enorme de energia aos membros e à liderança para conseguir suprir as demandas, não só dessa pessoa que chega, mas de todo o contexto que está por redor. Só para vocês terem uma ideia. Chegando pessoas novas no seio da comunidade, a primeira tensão que aparece é a seguinte: tempo versus atenção. Nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa agenda, nós temos tudo casadinho, não é? Aí quem chega na comunidade está chegando
de um mundo, botando o pé em um mundo que ele não tem ideia o que seja. Ele bota um pé aqui, ele fala, ele não sabe como funciona, ele precisa de atenção e ele quer ser ouvido, ele quer de alguma maneira ser servido. E daí ele precisa que eu e você disponhamos do quê? Tempo. Tem que arrumar uma brecha na nossa agenda para poder ter tempo para com esse cara. Porque só o tempo pós-culto não é o suficiente. Nós não alimentamos relacionamentos nesse momento pós-culto só 2 minutos e vamos comer uma pizza. E olha lá quando sai esse convite, né? Quando sai esse convite? A mim mesmo faz tempo que ninguém faz. Mão de obra versus demandas. Cara, começa a chegar gente, o que começa a acontecer? Falta lugar. Mas não tem cadeira. Compra cadeira. Não é assim? Precisamos ir para um lugar maior. Primeiro começa na sala, né? No salão de cabeleireiro lá. Né? Lá atrás, pensando. Depois foi para a sala. Depois da sala foi para um lugar alugado. Vai aumentando as demandas pessoais também. Mas a gente já falou aqui no primeiro. Mas, e daí? A gente precisa... O culto não acontece só com o pastor, e tem a banda, e tem a água que acabou, e tem a torneira que pinga, e tem alguém que bate a porta pedindo ajuda, e tem o livro do grupo pequeno, quem que vai coordenar tudo isso? Tem um monte de coisa acontecendo nos bastidores, e tem gente precisando de oração, e tem gente com o presbítero chorando atrás da arquibancada, abrindo o coração, e assim vai. E todas essas coisas acontecem quando? Tudo ao mesmo tempo. Então, são as demandas versus a mão de obra. A gente precisa cada vez mais gente trabalhando. Outra tensão, oração versus finanças. Vamos começar assim. Se nós queremos levar o evangelho para um lugar, confins da terra, tipo Saltinho, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa mandar alguém para lá. Cerquilho também. E aí, Tietê, assim vai. E assim, quem que a gente precisa... Como é que vai ser esse cara indo para lá? Ele vai morar onde? Lá? Quem vai bancar a casa? Quem vai bancar a comida? Não, ele muda e daí ele arruma um emprego e até ele arrumar um emprego lá. Como que vai ser isso? Então existe toda essa demanda financeira. Então o que nós vamos fazer? A gente olhando para o nosso quadro, não tem nem como mandar alguém de busão para lá. O que a gente faz? Primeira coisa, oração. Não só pelos problemas, mas para saber se é Deus mesmo que está mandando alguém ir para lá. Se nós precisamos ir para lá ou precisamos continuar aqui, o que Deus quer da gente, o que a gente vai custear, oração versus finanças. Outra questão que aparece, realinhamento de planos pessoais versus a cooperação entre pessoas que pensam diferente. Todo mundo aqui tem um único objetivo, mas acontece as questões pessoais vão precisar ser realinhadas porque eu gostaria que isso acontecesse. Mas quem está mais envolvido com isto acontecer, pensa completamente diferente. Como vai ser? Eu vou impor? Eu vou bater? Nós vamos entrar em uma discussão e uma competição, num braço de ferro para ver quem vence? Jogar uma moedinha para cima? Tiramos sorte, ok. Sua opinião vai ser a que nós vamos levar à frente. Não, não é isso. A gente vai ter que realinhar as questões pessoais, as questões com o diferente. E daí, uma última tensão que também rola é que ao chegar pessoas novas em meio à roda, a gente sempre tem uma dificuldade. Se você é como eu, você vê uma roda, você passa do lado da roda, ouve a pergunta, ouve a conversa, assim, só para se inteirar, acha uma brecha, olha para a galera. Aí você já entra na conversa, já dá a sua opinião, os caras nem conhecem direito você, mas eles se sentem obrigados, até, se você é como eu olhar para você e falar assim, quer ir com a gente, cara? No fundo ele está falando assim, quer ir com a gente, chato? Mas, tudo bem, você entrou na roda, você participou, mas tem os outros, se você não é como eu, a maioria não é, passa na roda e faz o quê? Fica ali do canto esperando alguém perceber.
É a tensão dos amigos versus os desconhecidos. Porque quando a gente chega numa rodinha, eles já têm o churrasco marcado. Eles sabem aonde cada um deles mora. Eles sabem até as preferências que um tem pelo outro. O que nós vamos levar? Nem precisa perguntar. Churrasco. Todo mundo leva o quê? Picanha. É mais ou menos assim. Contra filé. Alguns, os indesejáveis. Alguns levam pepino. Que história é essa? Abobrinha? A gente tá falando de churrasco, pô. Mas vamos lá. Então, esses são problemas bons se a gente for colocar na balança e entender o que está acontecendo, né? No entanto, algumas perguntas que aparecem vêm e não tem resposta. Não tem porque a gente não sabe o que fazer. Outras perguntas vêm e necessitam de paciência para, a longo prazo, obtermos a resposta. Uma das perguntas intrigantes que fica aí da caminhada da igreja é essa daqui. O que tem feito a diferença na vida das pessoas para que elas aqui estejam? O que tem feito diferença na vida dessas pessoas que chegam? O que tem feito diferença para que às 19h36 da noite de domingo nós estejamos aqui ouvindo uma mensagem num culto dentro da igreja? O que nos motiva? É claro que então nós vamos fazer algumas avaliações e nós vamos cair na tendência de olhar os nossos esforços próprios. Nós vamos avaliar a excelência do culto, como foi a música, como foi a pregação. Nós vamos avaliar o conforto do local. E olha que conforto não é uma coisa assim, né? Dentro do ajuntamento. Nossa, as arquibancadas vieram do cinema europeu? Né? Não vieram. O local é legal e tal. A gente vai sempre cair nessas questões voltadas para nós mesmos. E, infelizmente, nós vamos ver que há mais falhas do que acertos nas questões que estão nas nossas mãos. Não é o que fazemos. Também é verdade que hoje as pessoas, quando olham para mim e para você, elas olham e veem a mensagem que nós temos para elas. Nós somos a mensagem. Quando as pessoas olham para nós, é tão mais importante o que elas veem e o que elas assimilam de nós do que o que elas ouvem de cada um de nós. Talvez por isso, então, a gente acabe, para responder essa questão, olhando para nós, o que nós estamos fazendo. E acabamos, então, nos enchendo de culpa, porque não é perfeito, de cobrança, de conflitos, de comparações. Mais uma vez, acontece que as nossas respostas vão mais nos afastar do que aproximar. E aí o exercício é que nós precisamos voltar os nossos olhos à prática da graça de Cristo Jesus. Pasmem vocês, há uma pesquisa que diz que quase 70% das pessoas dentro de uma comunidade de fé não sabem dizer o que é graça na prática. Elas sabem definir graça, favor imerecido. Elas leram. Elas foram doutrinadas para isso. Mas elas não sabem olhar para si e dizer: a graça de Cristo Jesus repousou sobre mim e é por isso que eu estou aqui. Elas não conseguem definir o que é isso. E é pela graça que nós fomos aceitos e somos transformados. E então, já respondendo essa questão, o que tem feito a diferença na vida de vocês, na vida das pessoas que chegam, na vida das pessoas dentro de uma comunidade? A resposta precisa ser: se alguém tem que fazer a diferença, é Jesus. Se alguma coisa me motiva a estar aqui às 19h39 da noite de um domingo, é Jesus.
O autor do livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, o pastor John Burke, recomendo a leitura deste, diz o seguinte: se devemos reapresentar Deus por meio da igreja, devemos demonstrar muito mais do que tolerância, devemos mostrar também a graça. Porque nesse tempo de tolerância, onde inclusive os ensinos, os conteúdos programáticos de uma escola estão baseados na tolerância, a fim de que haja um diálogo entre os diferentes, podemos cair na besteira de achar que o diferencial está ao dizermos que venha como você está. Aqui aceitamos qualquer um. Ok. Mas isso acontece por causa de Jesus. E não por causa desse ambiente, e não por causa dessas arquibancadas, não por causa deste pastor. Por causa de Jesus. Deus, se eu falar o que eu pensei, agora eu vou terminar o culto. Porque justamente eu fui aceito por Jesus primeiro. Porque justamente você foi chamado por Jesus primeiro. Nós não tínhamos nada para atraí-lo dessa forma, para levá-lo à cruz por mim e por você. Ele me aceitou primeiro. Essa foi a conclusão do Concílio de Jerusalém, lá no ano 50 depois de Cristo. A expansão missionária trouxe alguns questionamentos que quase dividiu a igreja. E então, houve uma reunião da liderança, uma reunião de presbitério, coisa legal, né? Eu falo que os caras eram presbiterianos e não sabiam. Apóstolos, presbíteros, representantes das comunidades se reuniram para trabalhar sobre as exigências de ser igreja. Aí vem o texto. Alguns homens desceram, Atos 15, desculpa. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Veja que o problema aqui não é uma questão de culto. Há uma condição. Os caras não estão dizendo que o culto aqui é mais legal, o culto para ser melhor deveria ser assim. Eles estão dizendo assim: para vocês serem salvos, vocês precisam fazer isto, serem circuncidados. Eles estão condicionando a salvação dos gentios. E Paulo e Barnabé bateram o pé. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Antioquia não era apenas um centro missionário da igreja primitiva. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Talvez por isso ela tinha esse tino missional. Imagina, 500 mil habitantes tinha mais ou menos a cidade de Antioquia nessa época. Colecionava gente de tudo quanto é canto lá. E o que esses caras faziam? Precisavam falar, os caras da igreja, né? Precisavam falar e serem entendidos. Por isso, talvez Antioquia tivesse mais facilidade de mandar pessoas a falar com os diferentes, com os de fora, com os gentios. E quem são esses judaizantes? Provavelmente fariseus convertidos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Paulo, Barnabé e alguns representantes da igreja. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Os caras ouviram
o clamor ali dos judaizantes e saíram para ter uma conversa particular. Mas veja o seguinte, a conversa aqui não tem a ver com culto. Aí eu vou usar uma palavra pesada. Tem a ver com racismo. Tem a ver com etnia. Tem a ver com um problema racial. Porque o judeu, inclusive, esses caras aqui, se acham melhores. Eles são superiores. Eles são povo de Deus. São eles os que devem entregar os planos de Deus para os homens. É olhando para eles que os outros vão chegar até Cristo Jesus, ou melhor, até Deus. Os judaizantes, na verdade, estão dizendo que os gentios, antes de serem cristãos, eles precisam ser primeiro judeus. Eles precisam ser iguais a eles precisam se vestir como eles precisam falar como eles precisam pensar como eles. Se assim não for, eles não servem. É isso que eles estão dizendo. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. E aqui, Pedro está lembrando um episódio de 10 anos atrás, quando ele jurou que ele ia levar salvação a Cornélio, e quando ele chega lá, ele se surpreende que Deus já está lá, Deus já está salvando. Pedro aprende que Deus é o agente da salvação. E ele continua. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. O próprio Pedro, então, agora responde aos judaizantes dizendo mais ou menos assim, gente, a presença do Espírito Santo na vida dos gentios só me ensinou que nós não somos melhores que eles, que nós somos piores. Porque eles fazem o que fazem por não conhecer, e nós fazemos o que fazemos apesar de conhecer. E mesmo assim, o Senhor derrama o seu Espírito sobre nós e chama a nós e a eles para a sua salvação. Não existe diferença por conta do pecado. Não existe diferença por conta da cultura, por conta das vestes, por conta dos palavreados. Não existe diferença por conta da pigmentação na pele, seja ela fabricada, seja ela da melanina. Não existe essa diferença, Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim, nós precisamos nos colocar abaixo dos de fora com o olhar de Cristo Jesus, porque o próprio Cristo fez isso por mim e por você. Porque Cristo é Deus, o Deus Filho, e ele se limitou, ele se tornou homem, ele se rebaixou para poder ser comunicativo, para ser entendido, e por amor a mim e a você. E o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que esses caras precisam subir um degrau e chegar até a gente, ou a gente vai seguir o exemplo de Jesus? O que nós estamos fazendo aqui? Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Olha a palavra que Pedro usa. Vocês estão indo contra Deus, vocês estão cometendo uma heresia, vocês estão arrumando briga com um cachorro grande, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Que jugo é esse? O legalismo. E a ideia de dizer que nós podemos, ao cumprir uma série de regras, sermos salvos. Vocês têm certeza que é esse tipo de evangelho que vocês querem entregar? Que é só as pessoas tomarem um banho de loja, moda gospel, entrar dentro das comunidades e agora elas são parte do reino?
De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Só a graça. Só Cristo Jesus. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, ele é o presidente da igreja, tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. O que Tiago está fazendo é harmonizando os relatos quanto ao que o Espírito está fazendo na vida dos gentios com a sua atualização, ou melhor, a sua interpretação dos profetas. Cita Amós para dizer assim, o que nós conhecemos desde há muito tempo está acontecendo agora. Vocês conhecem isso, vocês têm ouvido isso desde criança. Deus está aqui, Deus está operando, e o que a gente vai fazer com tudo isso? Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. E essa tradução por dificuldades, o grego dá a entender que é mais ou menos assim, nós não deveríamos espremer, nós não deveríamos comprimir, nós não deveríamos encurralar, botar um peso sobre os caras, subir no cangote deles. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. A solução que Tiago cria é porque ele está dizendo assim: a gente não pode pegar quem está vindo de fora e dizer que eles precisam primeiro ser parecidos conosco para chegarem até Cristo Jesus. Uma, porque a gente não tem esse gabarito. O gabarito é Cristo. A gente não pode dizer para eles que para eles chegarem aqui eles precisam ter um formato que eu tenho. Pelo contrário. Eles têm culturas diferentes, eles têm histórias diferentes. E o que a gente vai fazer com isso? Nós precisamos abrir as portas e aceitá-los. O que a gente vai fazer com o Evangelho? A gente vai entregar o Evangelho, a graça, Cristo Jesus, aquele que é Deus, se fez homem, morreu na cruz por mim e por você, para que uma vez então, aceitos por Ele, salvos por Ele, pudéssemos ter relacionamento pleno com Cristo Jesus, com Deus Pai, e pudéssemos então também gozar da esperança de que amanhã nós estaremos vivendo face a face com Ele. O que Tiago está dizendo é que, de alguma maneira, nós precisamos aceitar esses caras que têm uma cultura diferente. E então a gente precisa fazer alguns ajustes para a gente caminhar junto. Quais são esses ajustes? Olha, a cultura de vocês
Vocês vão lá no mercado, isso acontece no mundo greco-romano, vocês vão lá no mercado, pegam uma carne lá e levam para casa, e essa carne é sobra dos cultos a outros deuses. Então presta atenção, não compactuem com a idolatria do outro, porque o outro vai também achar que você concorda com ele. Não compactue com a idolatria do outro. Segundo, imoralidade sexual, a palavra usada aqui é porneia. Isso é, não ache que os relacionamentos têm somente o elo sexual. Não seja cauterizado por isso. Não ache que o seu Deus é o sexo. Isso tinha a ver com a cultura deles. E eu acho que tem muito a ver com a nossa. Terceiro, e daí tinha a ver com a questão com os judeus. Não comam carne de animais estrangulados e também não comam o sangue. Essa foi uma orientação veterotestamentária para os judeus, a fim de cuidar da saúde, fazer a sangria dos animais, mas eles também acreditavam que no sangue estava a vida. O que Tiago está dizendo é assim: respeite quem tem uma cultura diferente da sua. E em quarto lugar, cuide da sua saúde. Se a gente pode traduzir por miúdos o que Tiago está dizendo aqui, é o seguinte, diga não à idolatria, busque pureza, santidade, respeite, cuide de você. É a atualização de ame a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua força, da sua mente, de todo o seu coração. E ame ao próximo como a ti mesmo. Não faça a ninguém algo que você não gostaria que fizesse para você. É isso que Tiago está ponderando nessas palavras aqui. A tolerância é pouco. A aceitação é o solo para que a graça de Cristo crie raízes e promova a transformação. Agora, mostrar a graça de Cristo sobre mim é justamente essa questão de mostrar que Cristo agiu, veio na minha direção, me aceitou para que eu fosse liberto do pecado, e então, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador, Ele veio na minha direção. Não há gabarito, não há regras a seguir, a não ser uma via de mão dupla, entender que nós fomos aceitos por Cristo como somos e que nós precisamos dispor o nosso coração para que Ele reine. Por quê? Porque a sua morte na cruz é um preço pelo nosso coração, pela nossa vida. E eu costumo brincar que então não é mais o meu, é o coração de Cristo. Não é mais minha vida, é a vida de Cristo Jesus. Então eu preciso me dispor a viver essa vida nos padrões dele. Mas não para ser aceito. Mas sim por gratidão. Mas sim para honrar o que Cristo fez ao me aceitar e libertar na cruz. 70% não consegue ver isso. 70% dos frequentadores de igreja não conseguem entender isso. Porque é escandaloso mesmo. Nós somos criados numa cultura do toma lá da cá. Se você fizer mais, você ganha mais. Se você é mais produtivo, você recebe mais. Como então vem um cara se dizendo Deus morre por mim para me dar vida? Isso é loucura. Os homens não conseguem entender isso. Nós precisamos demonstrar isso, a graça vivida na nossa vida. A graça experimentada, nós precisamos mostrar isso no nosso dia a dia. Desde a manhã até o nosso final. Tolerância parece implicar consentimento, né? Pode chegar, aceitar as pessoas. Não quer dizer que nós concordamos com suas escolhas, com suas crenças, com seus comportamentos.
Mas não é papel nosso mudar pessoas. Não é papel nosso pegar a pessoa e trazê-la para um caminho a reboco. Não. Mas direcionar e apontar para onde ela deve olhar, como Tiago aqui fez ao sugerir essa carta. Esse é o caminho de amor da comunidade de Cristo Jesus. Mostrar que mesmo nós, pecadores, ainda assim temos a igreja como um instrumento de Deus para o seu serviço, para o seu caminho, para a sua direção, é o nosso caminho, é a nossa função, é a nossa missão. A igreja deve apontar, representar Cristo Jesus, apontar o caminho para a salvação, apontar o caminho para essa aproximação. E o crescimento espiritual demanda que eu e você, então, desejemos isso. Fomos aceitos? Fomos libertos? Desejamos isso, então queremos mais. Queremos chegar mais perto de Jesus. E aí faz total sentido a oração que começamos esse culto, que as pessoas vejam Jesus em mim. O convite da aceitação é: venha como você está. Mas a resposta da graça é: mas não permaneça como está. O texto continua: com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé sim têm autorização para ensinar. Justamente porque são homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é, entenderam que a vida não é deles, é do Senhor Jesus. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor, não espremer, não comprimir a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Que vocês não sejam pedra de tropeço para outros. Vocês são livres para aceitar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de cultura, mas que ninguém seja pedra de tropeço para ninguém. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Os caras entenderam o viés de graça, de amor dessa carta. A igreja em Jerusalém quer cuidar de nós. A igreja de Jerusalém está nos direcionando para mais perto de Cristo Jesus. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. E a expressão bênção da paz é sem conflito. Acabou o conflito. Acabou a divisão. Unidade na diversidade. É o que se espera da comunidade madura espiritualmente, que absorve, que recebe, que aceita pessoas diferentes, que vai na direção de pessoas diferentes, mas para fazer um só movimento: Cristo Jesus. Mas Silas decidiu ficar ali, mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. E daqui
Paulo e Barnabé vão aí ter um companheiro de missão, eles vão para a segunda viagem missionária, vai acontecer um quiprocó entre eles, eles vão até se separar, mas pastorearam e permaneceram com a comunidade a qual entenderam que foram chamados para cuidar, para levar a graça de Cristo Jesus. Quero encerrar essa noite relembrando que o convite da aceitação é: venha como você está. E daqui a pouco nós vamos aqui, diante da mesa do Senhor, tocar o corpo, tocar o sangue de Cristo, tomar parte dele para si, simbolicamente dizendo que somos tão diferentes, somos ingredientes diferentes, mas somos como um pão, somos uma coisa só. E esse elo é Cristo Jesus. Mas que a resposta desse convite é: não vou permanecer como estou. Aceitar não é consentir, nem tampouco julgar. Tolerância é pouco. É necessário se dispor a mudanças e desejar o crescimento espiritual. Desejar realmente ser mais parecido com Cristo Jesus. Por último, a graça é o solo do crescimento. Não há degrau. O gabarito é Cristo. Não é por mim. Não é o que eu faço, não é o que eu vou fazer para ser aceito. Pelo contrário, a graça é o solo também da transformação. A graça é o solo da conformidade de que não há homens melhores, não há pessoas especiais, não há ninguém maior do que o outro, não há um lugar mais especial do que o outro. O que faz a diferença, o que tem feito a diferença na minha vida e o que deve fazer na vida daqueles que estão ao meu redor é Cristo Jesus e mais nada. Uma musiquinha assim do nosso tempo. Dessa maneira, quero convidar você a olhar para si e se libertar de qualquer tipo de pensamento do que o que eu não fiz e que Deus está se vingando de mim, ou o que eu fiz e Deus está me punindo. Quero convidar você a olhar para si e fazer a oração da seguinte maneira: Deus me liberta de achar que o que vou fazer vai me tornar mais aceitável para Cristo Jesus. Convido você nessa oração clamar a Deus que faça você mais parecido com Jesus, também ao se fazer mais humilde para que a mensagem chegue a outras pessoas, para que a você seja a mensagem, a própria mensagem de Cristo a quem está ao seu redor. Convido você a confessar seus pecados e dizer: obrigado, Cristo Jesus, pela cruz, pela salvação, porque os meus erros não mais dirigem a minha vida, não mais formatam quem eu sou. Pai amado, que realmente, Deus, os nossos pecados de maneira alguma venham definir quem somos. Sejamos nós definidos pela graça de Cristo Jesus, somente por ela. Pela presença de Cristo Jesus, somente por Ele. Pela verdade revelada da Tua palavra a nós. Deus, que nós não nos conformemos com o que já alcançamos. Que venhamos dispor e desejar cada vez mais sermos mais parecidos com Cristo, mas sem a culpa de não conseguir, sabendo que já alcançamos e
estamos diante do Senhor tendo inclusive este papo, porque Cristo já morreu por nós, já perdoou os nossos pecados, já lançou fora toda a culpa, toda a dor dos pecados que enraizam os nossos corações. Cristo Jesus nos ajude a aceitar, a tolerar aqueles que chegam, aqueles que estão ao nosso redor, justamente para que a graça que superabunda em nós tenha efeito para a vida desses, ó Pai. Perdoe-nos se em algum momento o nosso legalismo sobressaiu à Tua presença e à Tua graça nas nossas vidas. Perdoe-nos se agimos assim com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho. E, ó Deus, mesmo não merecedores da Tua salvação, obrigado por nos chamar para ela. E continua, Deus, a nos usar para a honra e glória do Teu nome, para que Cristo Jesus seja revelado e outros sejam aceitos e libertos e transformados pela Tua graça também. É no nome dele que oramos, no nome do nosso Senhor Jesus, que agradecemos pelo pão, que agradecemos pelos elementos da ceia, pelo cálice, pelo suco, que, ó Deus, simbolicamente obedeceremos pela felicidade, pela gratidão de tudo que Cristo Jesus fez por nós e tem feito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.